Por que não podemos saber o dia e a hora dos acontecimentos finais, dos momentos principais da história da humanidade? Bem, muitos já marcaram datas, muitos já marcaram dias, horas e se deram mal, porque não é para fazermos isso, isso não nos pertence, não é uma atribuição para nós marcarmos a hora e a data de quando as coisas finais vão acontecer. É hora de vigiar. Se nós soubéssemos, se nós pudéssemos pôr na agendinha ali o que iria acontecer e a que momento, nós iríamos provavelmente nos colocar mais de forma acomodada para com a vida e só iríamos preparar as coisas quando víssemos que estava chegando a hora exata dos momentos finais da história. Por isso é hora a todo tempo de estarmos prontos. É preciso estar pronto o tempo todo. Essa questão de uma vida uma vida melhor espiritualmente, ela deve ser cultivada a todo momento. Então é hora de vigiar, e é hora também de ação, é hora de servir, é hora de cumprir a missão, é hora de estarmos atentos, de não sermos pegos de surpresa, de não sermos enrolados, de não sermos enganados com as influências que existem neste mundo, nesse sistema cheio de enganos, cheio de influências. E se nós nos deixarmos levar pelo ambiente em que estamos envolvidos, pelas coisas que nos atacam, que nos assolam, que nos prendem, que nos desgastam aqui nessa vida, nós realmente vamos parando de vigiar. Nós vamos deixando de treinar. É igual o atleta que deixa de treinar, não treina muito, não se prepara para o jogo, e quando chega o dia do jogo ele não tem um bom rendimento. Nós precisamos estar sempre em treinamento espiritual. Senão nós vamos enfraquecendo, nós vamos perdendo aquela esperança, aquele fervor, nós vamos afundando nessa areia movediça de tantas palavras, tantos conteúdos, tanta gente, tanta religião, tantas filosofias ao nosso redor. Houve uma época em que uma pessoa registrou que a sua fé começou a fraquejar. Ela começou a ficar sem vontade de ler Bíblia, começou a se sentir decepcionada e retirou os objetos que tinha no seu quarto, na sua vida, objetos que lembravam a fé, objetos que lembravam Jesus, livros, bíblias, quadros, qualquer coisa assim. A pessoa foi deixando, foi tirando, mas chegou um momento que esse indivíduo se sentia perdido. Ele ficou uma semana sem orar. Ele era uma pessoa que orava e tal, e ele parou de orar até o ponto que ele se sentiu angustiado, se sentiu perdido. E ao chegar a esse ponto, ao ter se afundado tanto espiritual e emocionalmente, porque o espiritual acaba afetando o emocional, e foi isso com essa pessoa, aí essa pessoa resolveu orar. Naquele sentimento de desprazer, de mornidão, de fragilidade, ele orou. Será que se há um Deus, ouve a minha oração, me responde, me ajuda, fala comigo, fala alguma coisa. Será que o Senhor poderia me dizer algo? Aí essa pessoa fez esse tipo de oração, mais ou menos isso, pegou a Bíblia, abriu a Bíblia e leu aquele texto de Isaías que diz assim: assim diz o Senhor que te criou, o Deus que te formou, não temas. Ele leu esse texto e ele ficou fortalecido com esse simples texto. Não quer dizer que todas as vezes que você vai abrir a Bíblia vai vir uma palavra específica, que agora você vai abrir a Bíblia e um versículo aqui, outro ali, vai vir, Deus vai falar com você dessa forma, ou que vai chegar alguém, um profeta, uma pessoa, vai falar para você, faça isso, faça aquilo e tal.
não é para agir assim, mas há momentos que Deus pode usar um texto, pode usar circunstâncias para você voltar a vigiar, para você voltar a viver uma vida melhor e não se prender nesses enganos. E essa pessoa então voltou a se fortalecer e sua fé foi aumentando, foi sendo iluminada pela presença de Deus cada vez mais. E deixou aquela bobagem de ficar de birra espiritual, né? Muitas vezes a gente passa realmente por provas, por lutas e a gente desanima. Faz birra, mas também é uma vulnerabilidade dos seres humanos. Por isso que Jesus falou para vigiar e orar. Ele fala em Marcos capítulo 13, versículo 33 a 37, que você deve vigiar e orar porque você não sabe o dia e a hora em que o Senhor vai voltar. Ele fala nesse texto que nós somos como que mordomos dele. Ele diz assim que, ele fala em Marcos 13, 33, ele diz: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Então note que ele está mostrando que nós somos que mordomos, como que mordomos das coisas que Deus nos deixa aqui para cuidarmos. E ele fala que esse soberano, esse senhor que se ausentou da fazenda, ele delegou autoridade para os seus servos. Ele deu autoridade, ele dá autoridade aos seus servos. Os que seguem a Jesus e estão ligados a eles recebem poder espiritual. A consciência sublime ao Espírito Santo envolve aqueles que seguem a Jesus. E ele lhes concede poder. Quando você está ligado à fé, o poder dos céus começa a envolver a sua vida, porque você passa a fazer a obra de Deus. Você recebe ou receberá dons espirituais para você servir na obra de Deus. Você não recebe dons espirituais para se impor sobre os outros. Você não recebe dons espirituais para aparecer, para ficar bonito nas câmeras de TV. Você não recebe dons espirituais para começar a mandar nos outros, para ficar rebelde contra o líder da sua igreja, contra o pastor, porque você se considera aquele que tem dom espiritual. Tem pessoas que veem de forma errada o poder do alto. Tem pessoas que entendem de forma errada a autoridade espiritual. E ao invés de se tornarem servos, de agirem com humildade para trabalhar na obra de Deus, se tornam pessoas embrutecidas, rancorosas, insubmissas, dividem igrejas, dão trabalho para o pastor. Às vezes o pastor já está preocupado com tantas coisas, procurando alcançar pessoas, tendo que lidar com problemas que têm que ser corrigidos. E aí umas pessoas se acham cheias de autoridade espiritual para ficar contestando, atrapalhando a igreja. Não é isso, a autoridade espiritual é para os servos. Veja que na parábola que Jesus contou, ele diz: dá aos seus servos autoridade. Você é servo do Senhor, então você recebe poder do Senhor para fazer a obra do Senhor, é para trabalhar. E aqui ele usa a palavra até obrigação. O Senhor deu obrigação a cada um, o dono da fazenda deu obrigação a cada um. Todos que estão sendo iluminados pelo Espírito Santo, todos aqueles que estão seguindo Jesus, eles têm algo a fazer. Eles não estão ali para ficarem sentados no banco da igreja, limpando o banco com suas calças e vestidos. Não, eles estão ali. Você vai à igreja, ouve a palavra, para que você aprenda melhor como vai trabalhar para o Senhor. A igreja de Cristo aqui na terra é a igreja militante, é uma igreja que luta, que age. Então cada um tem que saber o seu dever.
Não precisa ter que falar o tempo todo para você servir a Deus, trabalhar, se envolver com a obra de Deus. Isso é algo que tem que ser automático. Você já entrou na obra de Deus, já pegue as suas ferramentas espirituais, pegue a sua Bíblia, a sua vida de oração, o seu coração, sua interação com as pessoas e comece a servir. Porque isso tudo que você está fazendo vai ser requerido um dia. Um dia nós vamos comparecer diante do trono de Deus, diante do tribunal do Senhor. Mesmo os salvos vão comparecer diante do tribunal. Tem a palavra grega, que é uma palavra que significa um tribunal que não é para condenação. É um tribunal que é para avaliar o quanto você vai receber de galardão. Quando fala essa frase, vai comparecer diante do trono de Deus, a palavra é bema. Bema significa essa circunstância em que a pessoa vai comparecer diante de Deus e o que ela fez aqui na terra vai ser pesado e ela vai receber o galardão conforme o que ela fez ou o que ela não fez. Então uma porção de cristão, uma porção de gente que acha que está salvo e se engana achando que vai para o céu e não precisa fazer mais nada, está enganado, porque nós temos que ter ministério, nós temos que agir. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, 1 Coríntios 3, 13, diz que a obra de cada um será manifesta. Manifesta se tornará a obra de cada um no dia do Senhor, no dia do juízo. Então o que você está construindo para Deus, o que você está fazendo ou deixando de fazer, se você está construindo sua vida espiritual de qualquer jeito, se você está vivendo sua vida aí sem vigiar, sem orar, sem perdoar o seu irmão, sem se importar em ter misericórdia, em dar o seu testemunho para um mundo que está perecendo, se você está vivendo aí na flauta, ou se você só pensa na sua carreira, no seu sucesso, nos seus diplomas, para você, para a sua glória e não para a glória de Deus, preste atenção. O Senhor foi e deixou a fazenda na mão dos seus servos, mas Ele vai voltar para ver como estamos cultivando, como a obra de cada um foi feita. Se é de palha, se é de prata, se é de ouro. O fundamento foi lançado. Paulo disse isso, né? Paulo disse, eu lancei o fundamento, mas cada um veja como está construindo. Quer dizer, os apóstolos de Jesus foram usados para jogar o fundamento, para jogar a base, para a construção da igreja, para a construção da vida espiritual. Agora cada um deve ver como está sendo construído. E Jesus ainda fala do porteiro. Ele fala que o dono da seara, ele fala para o porteiro guardar, né? O porteiro tem que vigiar a entrada. O porteiro fica ali tipo na guarita de um condomínio, né? E aqui nesse caso seria uma fazenda no antigo Mediterrâneo, uma plantação e um lugar de agricultura, mas que corria o risco de ser assaltado, atacado, e também tinha que ser bem administrado. Por isso o porteiro ficava olhando. Se o Senhor voltasse, ele tinha que prestar contas. Se o pessoal estava dormindo de qualquer jeito ou não cuidando da obra, o porteiro tinha que avisar, pessoal, o Senhor pode voltar a qualquer momento. E assim também é a nossa vida aqui nessa terra. Nós temos que estar vigiando e orando, porque o dono da obra, Jesus é o dono da obra. Ele sempre conta essas parábolas mostrando o papel de um soberano, de um senhor. O senhor, ele usa até a expressão algumas vezes, o senhor da seara. É o senhor da plantação, é o dono de toda essa agricultura, de toda essa obra que está sendo construída através dos séculos. E essa parábola que fala de uma viagem está se referindo também, provavelmente, à primeira vinda de Cristo e à segunda vinda de Cristo. Ele está lhe falando que ele estava ali, mas que ele iria embora, mas iria retornar um dia. Jesus, através da encarnação do Verbo, ele se fez carne, ele se fez ser humano, viveu em nosso meio, foi morto, ressuscitou
e depois ele teve a ascensão aos céus. Ele subiu aos céus com seu corpo recuperado, restaurado, e ele foi para os céus, de onde ele vai tornar, de onde ele vai se manifestar. Então essa é a viagem desse Senhor da Seara, né? Ele vai voltar e nós ficamos aqui trabalhando. Ele falou para nós, para os seus discípulos, vão e façam discípulos. Ensinem as nações, ensinem pessoas de todas as nações a fazerem as coisas que eu lhes tenho ordenado. Então ele estabeleceu isso, ele estabeleceu sua igreja, ele estabeleceu seu povo, ele estabeleceu a sua obra, o trabalho grandioso, a sua seara. A seara envolve igreja, envolve o povo de Deus, a seara envolve os que vão se tornar povo de Deus, envolve evangelizar, envolve trabalhar na obra de Deus, envolve ajudar o próximo, ajudar os que estão carentes, ajudar os que estão se desanimando a se firmarem na fé. Então a obra de Deus é vasta, tem muita coisa a ser feita. É como se fosse um templo, é como se fosse um edifício sendo construído. Tem o papel ali, tem a planta, tem o material que tem que ser comprado, o terreno que tem que ser escavado e preparado, e toda uma construção com vários obreiros, com vários pedreiros, construtores, engenheiros ali para fazer aquilo funcionar e chegar ao seu clímax, ser entregue pronta essa obra. Assim também é aquilo que o Eterno, a fonte do universo, espera que nós façamos. Nós temos que prestar contas ao dono da obra. Nós somos chamados de santuário de Deus, porque nós estamos sendo construídos, a igreja está sendo fortalecida, edificada. Nós somos chamados de nação santa, povo de Deus, de edifício, de pedras vivas. Os que seguem a Jesus são chamados de pedras vivas, que fazem parte de um grande santuário. Também a outra metáfora que a igreja, o povo de Deus é chamada de plantação. É como se fosse uma grande agricultura. E então dá a ideia de algo que tem que ser cuidado, algo que tem que ser construído, algo que não pode ser deixado a esmo, ser feito de qualquer jeito. Não se pode viver uma vida melhor espiritualmente se você não presta atenção nela. Por isso que tem muita gente se esfriando na fé. Muita gente deixando de crer em Deus ou deixando de ir à igreja, de ler a Bíblia. Tem os famosos desigrejados. Muita coisa se torna desculpa para as pessoas não frequentarem as igrejas. E essas desculpas são sempre as mesmas, são sempre o mesmo estratagema do diabo para afastar as pessoas da comunhão, para as pessoas caírem espiritualmente com a desculpa de que estão decepcionados com a igreja, que na igreja tem muitas falhas, que a igreja tem hipócritas, por isso eu não vou na igreja, tal. Então quer dizer, ele não é hipócrita, os outros que são, ele não tem falha, os outros é que tem. Você é o juiz da igreja? Como pode ser assim? Tome cuidado, abra seus olhos, temos que abrir os olhos espirituais. Nossos olhos carnais já estão abertos, né? Os olhos do nosso ego já estão abertos. Quando você julga as pessoas, mede as pessoas, quando você se compara às pessoas e compara as pessoas a você, isso são olhos do ego, não são os olhos espirituais. O apóstolo Paulo estava tão preocupado com isso que ele orou, ele disse para os crentes da igreja de Éfeso que ele estava orando para que Deus abrisse os olhos do coração deles, para que entendessem a grandeza das coisas de Deus. É com os olhos do coração, ou olhos espirituais, que nós vamos entender como vigiar, como tomar cuidado. Jesus mesmo falou no seu evangelho que os olhos são a lâmpada do corpo. Nós temos que tomar cuidado com o que vemos. Se os nossos olhos estiverem em escuridão, todo o nosso corpo estará em trevas. Então Jesus fala para nós tomarmos cuidado com a medida com que medimos, com o nosso olhar, nossa visão. E tudo isso nos remete à questão de vigilância.
O porteiro não está lá na portaria para prestar atenção em quem vai entrar, quem vai sair. Não tem câmeras hoje em dia filmando tudo isso. Assim também nós temos que prestar atenção naquilo que entra em nossas vidas. Os líderes das comunidades que seguem a Jesus têm que tomar cuidado com o que entra na igreja, ou seja, pensamentos, ideias, ideologias que entram na igreja, que estão entrando na cabeça dos jovens, ou que estão na cabeça dos adultos mesmo. Tem igrejas que não estão crescendo porque a cabeça dos mais velhos está impedindo o saudável crescimento, porque eles não estão vigiando também. A vigilância tem que ser feita em todos os níveis, tanto vigilância em oração, como vigilância na forma da nossa liturgia, do nosso trabalho, nosso testemunho lá fora, entre as pessoas que ainda precisam vir para o caminho da transformação. Então nós precisamos vigiar o que entra na casa. Aqui Jesus usa o exemplo da casa, de um sítio, de uma fazenda, alguma coisa assim. Nós temos que tomar cuidado com o que entra na instituição, com o que entra na nossa vida, vigiar. Com o que entra na escola, tomar cuidado com o que seus filhos estão recebendo na escola, o que estão passando para os seus filhos. Tem que estar de olho, ir na reunião de pais e mestres, ver os livros didáticos que estão sendo distribuídos para a criança, ou pedir para o pastor dar uma olhada nos livros didáticos. O pastor tem que ter uma formação adequada para saber enfrentar essas situações. Já aconteceu no meu ministério de, nas escolas, alguns educadores ensinarem coisas erradas e distorcidas para jovenzinhos, adolescentes, jovens que eram membros da minha igreja. E eles vinham atordidos a mim, com sérias dúvidas, e nós tínhamos que ensiná-los de volta os princípios universais corretos. Porque, infelizmente, as escolas podem ser usadas por lobos em peles de educadores, em peles de escritores. E na internet também, vigiar o que vem na internet, vigiar o que vem até no nosso corpo, o que comemos, o que bebemos, tudo tem que ser tratado saudavelmente, viver de forma saudável. Então, nós somos o templo, nós somos o santuário, ou nós somos as pedras que fazem parte desse edifício de adoração que é a Igreja de Cristo. Nós somos pedras vivas, e essas pedras têm que estar em conformidade com a construção correta e majestosa da obra de Deus. Então é hora de vigiar, é hora de agir, é hora de trabalhar, não é hora de desistir como aquela pessoa que estava desistindo, a fé começou a se enfraquecer, ela foi retirando as coisas para tentar esquecer da fé, mas ela viu que isso não dá certo. Você às vezes quer deixar de seguir a Jesus, quer deixar de ir na igreja, porque está tendo alguns aborrecimentos lá, ou talvez porque por debaixo do pano você está querendo uma liberdadezinha lá fora, fazer algumas coisas que você indo à igreja ou lendo Bíblia, você vai se sentir reprovado naquilo que vai fazer. Se você for lá fazer, você vai ver que não vai dar certo. Às vezes precisa ir e fazer para quebrar a cabeça. Infelizmente, nós muitas vezes precisamos nos ferir, ser queimado como que pelo fogo para ser salvo, né? Mas é melhor evitar. Se você pode evitar se machucar fazendo, se você está vendo que outros estão se ferindo por afastar-se da vigilância, então não faça, não vá por esse caminho. O caminho certo é ter uma atitude urgente para com o fechamento de portas. Feche as portas para não ficar fraco. Feche as portas para certas informações, para certas pessoas, para certas ideias, certos vídeos, certas literaturas, certos partidos políticos. Feche a porta até para certos políticos, para certas coisas que estão vindo como tendência, e feche as portas da sua consciência. Não deixe o inimigo entrar na fazenda, não deixe o inimigo entrar na casa da sua alma. Feche as portas da obra de Deus para ela não ser invadida
o que você está fazendo para Deus, continue firme, não deixe ninguém desfazer, ninguém colocar obstáculos. Vão colocar obstáculos, mas continue perseverando, persistindo. Impeça o que não deve entrar, você impede. Impede por ser perseverante naquilo que deve permanecer. Cuide da sua obrigação, cuide do seu dever. Se tem alguém dando pitaco, tentando te desencorajar, não ligue, não dê atenção. Seja educado, mas não vá atrás de certas informações que desencorajam você do seu ministério. Apegue-se ao ministério que o Senhor deu a você. Se Deus deu uma obra para você fazer, aperfeiçoe, estude, melhore, esmere-se em fazer a obra que lhe foi passada para você fazer. Abra as Escrituras, pesquise teologicamente como fazer melhor o seu ministério. E também entenda que a planta, o plantio, a colheita que nós estamos fazendo, é o Senhor que nos deu para nós fazermos. Ele semeou, nos ensinou para nós continuarmos fazendo. Então faça a obra de Deus com todo o coração, para que você não precise receber uma decepção forte. Como aquele rapaz que o pai dele e ele tinham que plantar e colher num sítio ali, que era perto da aldeia. Ia chegar a época de plantação e de colheita, de semeadura para colheita, e eles precisavam de um funcionário para ajudar. E o pai dele contratou uma pessoa, um homem da aldeia, para trabalhar. E o pai dele se ausentou, enquanto ele e o funcionário estavam ali semeando, sulcando a terra, preparando. E ele viu que o funcionário, o filho, né, daquele pai, né, daquele dono da colheita, ele viu que o funcionário estava fazendo as coisas, espalhando as sementes de forma desorganizada, e aí chamou a atenção do funcionário de uma forma muito agressiva, levantou a voz, chamou atenção e tal, e achou que estava fazendo uma coisa certa ao agir daquele jeito. Quando o pai dele chegou e viu como ele estava agindo, pegou ele à parte e falou: se você tratar os funcionários assim, eles podem ir embora numa hora que a gente mais precisa. Você não deve levantar a voz com os funcionários, não deve agir dessa forma. Quer dizer, você tem que fazer a obra de Deus como Deus quer que você faça. Às vezes você está fazendo, mas do jeito que você acha, com as suas emoções afetadas, talvez até guardando rancor de pessoas na igreja. Não faça assim. Veja como a palavra de Deus diz que um servo deve se portar e faça a obra de Deus de uma forma vigilante. Vigie você mesmo como você está agindo, vigie e ore, e é hora de agir. Quando o Senhor vai voltar? Não sei. Quando vai ser os momentos finais? Não sei. Vai haver guerras, rumores de guerra? Sim. Vai haver falsos profetas? Sim. Muitos vão se afastar da fé? Vão, mas o que me importa agora é cumprir a minha obrigação, é ser um servo fiel e dedicado. É isso que a gente tem que pensar, é vigiar. Isso é vigiar, isso é agir na obra de Deus. Então continue semeando, não desista, não pare. A luta é árdua, mas essa é a boa luta. Então vá em frente, combata o bom combate, e graça e paz para você.